Ye o mae maramo Tapepu kurewe o Oni muintirewe o Ye o mae maramo Num lugar. Uma rede de conexão de narrativas indígenas. Oi, gente. Meu nome é Angélica Cariu Cariri. Eu nasci em São Luís do Maranhão e minha família é do Vale do Cariri, no sul do Ceará, na região do Crato, Potengi, Barbalha, Missão Velha. E, bom, estou aqui hoje para falar um pouco sobre a retomada Cariu Cariri. Nós somos um povo que estamos nesse processo de retomada da nossa identidade, das nossas tradições, da nossa língua. E isso é um desafio porque nós, do Cariú, Cariri, fomos expulsos da nossa terra ancestral, né, no Vale do Cariri, e estamos por todo o Brasil. Fomos expulsos por inúmeros motivos, principalmente disputa territorial, aldeamentos, né, e atualmente tem muitos cariús no Maranhão, em São Paulo, também tem no Acre. Estamos redescobrindo pessoas que estão no Acre, sabe? Estamos em todo o Brasil. Nós, Cariri, andamos muito. Tem Cariri em todo lugar, pode ter certeza. E o desafio nosso é nos unirmos, sabe? É retomar mesmo a nossa língua, principalmente as nossas culturas que foram massacradas, foram tiradas da gente muito violentamente, dos nossos anciões principalmente. E retomar isso requer, obviamente, um contato maior com os anciões que estão muito machucados por essa violência, sabe? Se tu for perguntar para uma pessoa idosa como é que foi esse processo, né, de vinda lá do Ceará para outro lugar, eles vão ter muito receio de se abrir assim imediatamente, porque é um processo violento de massacre. Tu era proibido de falar a tua língua, de cantar o teu toré, de dançar, de praticar as tuas religiosidades, as tuas práticas espirituais. Então, se sentir liberdade para fazer isso atualmente foi fruto de muita repressão. Nós jovens temos essa liberdade maior agora, porque os nossos idosos, nossos anciões sofreram muitas repressões, então eles se fecham para proteger mesmo, se proteger. Então a gente tem que ir com calma, com paciência, com delicadeza, saber que a gente está pisando num chão ali ancestral, mas que foi muito violentado, tem sangue, tem muita dor. E esse é o desafio da gente, e principalmente também se encontrar, se reencontrar, se reconhecer no outro. E é um momento muito especial estar aqui no ATL, um dos primeiros ATLs assim que nós Cariú estamos juntos. Na verdade é o primeiro ATL que a gente se reúne e que a gente se olha no olho, que a gente canta junto, que a gente fala a língua e que a gente senta numa roda e fuma nosso cachimbo e conversa sobre a nossa história. A gente se olha, a gente se reconhece no outro, independentemente das nossas diferenças, das nossas, enfim, histórias que são tão diferentes, mas que se juntam em vários pontos, que é o ponto da diáspora, que foi nossos ancestrais foram expulsos, migraram para outro lugar, ficaram sozinhos, ficaram isolados da sua cultura, da sua terra, mas hoje a gente está aqui por causa deles e por causa também da espiritualidade que permitiu isso. E eu sou muito grata, enfim, enfim, a todas as forças que uniram a gente hoje aqui. E Bokuya Todokie, vamos lutar. Bom, também tem a questão da retomada em contexto urbano, que se difere bastante, né, da luta dos parentes que ainda têm o seu território preservado, que ainda moram na aldeia, que ainda ainda podem falar a sua língua, que ainda não sofreram com esse processo de colonização de uma forma tão intensa como os povos do Nordeste. Porque existe um contexto histórico que a gente tem que levar em consideração, porque por onde que o colonizador chegou? Não foi pelo litoral ali da Bahia, depois, né, Rio de Janeiro, São Luís, Maranhão.
Pará. Então existiu há 500 anos atrás esse processo de colonização, de invasão de terra, de escravização dos povos indígenas, do extermínio, né, das aldeias que existiam ali, dos Potiguar, dos Tupinambá, dos Cariri, dos Chucuru, dos Tremembé, dos Tembé. Existe isso pra gente, povos do Nordeste, há muito mais tempo do que, por exemplo, dos povos que estão mais isolados ali na Amazônia, por questão geográfica mesmo, sabe? A colonização começou pelo litoral e foi subindo, descendo, e está atingindo agora as regiões mais afastadas do litoral, que é Mato Grosso, Amazônia, ali o Acre. Então, historicamente, né, temporalmente, existe essa diferença. Então a gente tem que levar isso em consideração, essa diferença da forma como a colonização está acontecendo, que ela ainda não acabou, ela só mudou de formato, só muda de nome para poder mudar as estratégias. Então a gente que está na cidade, obviamente nós temos que levar isso em consideração, que a gente não tem os mesmos direitos que, por exemplo, pessoas que têm a sua comunidade preservada, né? As questões das políticas públicas, né? Você ser um indígena de uma aldeia reconhecida, que tem uma liderança, que tem ali a sua cultura mais ou menos intacta, é diferente de uma pessoa que está na cidade e que está começando a se reconhecer como indígena agora, e, por exemplo, quer entrar numa universidade por meio de cota indígena. É diferente, a gente tem que levantar essas questões de como acontece, até porque, né, por exemplo, para tu entrar numa universidade, eles vão analisar, né, a tua comunidade, vai ter que ter reconhecimento de várias lideranças. E, obviamente, né, não vamos ser hipócritas, eles vão analisar o teu fenótipo, né, o teu rosto, a cor da tua pele, o teu cabelo. Tudo isso levanta pautas de, tipo, como que você vai analisar o fenótipo de uma pessoa indígena se nós somos muito diversos? Nós temos todos os tipos de cor, de cabelo, de olho. Existe indígena de olho azul no Nordeste e que estava aqui, esse olho azul estava aqui antes do colonizador chegar. Sabe, a gente acha que eles que trouxeram essa pele branca, o cabelo loiro, mas já tinha essa diversidade aqui, historicamente. Então, a gente tem que levantar essa pauta de que somos muito diversos, somos da cor da terra. Não existe só um formato de indígena estereotipado. Do mesmo jeito que não existe só uma língua, só um tipo de grafismo, não existe só um Deus, não existe essa monocultura que a gente acha. A gente tem que abrir a nossa cabeça, o nosso olho e aceitar que somos muito diversos. Não estamos aqui só de um jeito. E é isso. Então, a nossa identidade, para quem nasceu na cidade, longe da terra, do chão, da onde a gente tira a nossa força, é complicado, porque a gente nasce sem rumo. Tipo, desde criança tu vê o mundo acontecendo e tu não se identifica com aquilo e tu fica, meu Deus, o que existe de errado comigo? Enfim, ontem eu estava com os parentes, estava numa roda, a gente levantou a questão da loucura. Muitos dos nossos parentes, tipo, já foram internados, já cometeram suicídio, já, tipo, não se adapta, porque a gente não se encontra, a gente se sente só, a gente não se encontra, não se reconhece, sabe? E isso sobe a cabeça, isso buga de um jeito que beira a loucura mesmo, sabe? E se reencontrar aqui, estar, sabe, vendo, olhando no olho, saber que tem gente com a mesma história, né, que apesar de ser uma história de violência, é um alívio muito grande. Saber que a gente não está sozinho, que a gente pode contar com outra pessoa. A gente forma um laço, tipo, instantâneo com a outra, nosso parente, que a gente se reconhece, que a gente se reencontra. Isso é muito forte. Isso transforma. Não tem volta. Não tem volta. Depois que tu começa a retomada, parceiro, só vai. Não tem volta. Escuta o chamado. E a questão da terra, justamente. Aí, depois que tu começa a se encontrar, tu começa a encontrar os parentes e saber que tu tem uma identidade e que ela foi esquecida, tá adormecida, tu vai fazer de tudo para acordar ela, para reencontrar ela. E uma dessas coisas é voltar para a terra, retomar o que é nosso, o que foi tirado.
porque da terra que a gente tira nosso sustento, nossa base, nosso chão, é onde a gente se encontra. E poder retomar a identidade, para poder retomar a terra, é um processo longo, dolorido, e que a gente está nessa luta, né, de poder voltar. Nós Kariu estamos nesse processo de nos reencontrar cada vez mais, nos mobilizar, mesmo cada um morando no estado, São Paulo, Maranhão, Acre, Pará. Nós estamos fazendo de tudo para poder nos reencontrar lá no Vale do Cariri e retomar a nossa terra mesmo, sabe? Lutando enfim. O colonizador falaria que a gente está invadindo, só que a gente não está invadindo, quem invadiu foi ele. Nós estamos indo atrás do que é nosso. E é um processo que as pessoas que estão de fora não entendem, tipo, meus amigos, minha família, né? Apesar de, tipo assim, porque minha família é muito colonizada, sabe? A gente estava até levantando isso. Por que nós, assim, estamos despertando de uma forma tão intensa? De uma forma que meus pais jamais fariam isso que eu estou fazendo, sabe? É o medo, foi a repressão. E nós estamos se sentindo mais livres para poder fazer isso, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas fazendo isso, tipo, gente, é isso que eu tenho que estar fazendo também. É o que eu sempre quis estar fazendo, só que eu não sabia verbalizar, não sabia o que era, não sabia nem que existia, sabe? Muita gente não sabia nem que existia, né, o ATL, que acontecia já há 18 anos. E agora a gente está aqui fazendo, a gente se mobilizou, tipo, enfim, se virando, sabe? E foi muito rápido, né, que esse ATL foi, assim, divulgado a data. Então, estar aqui é um privilégio muito grande, é uma oportunidade, é um privilégio, é uma permissão que nossos ancestrais nos deram, porque ficou muito adormecido essa ancestralidade por muitas gerações, acho que umas 3 gerações, assim, sabe? E despertou muito forte agora, assim, com a gente, os jovens, porque se não for assim, não vai ter mais geração futura. Bom, a gente tem a pajé Tereza Cariri, ela tem uns 80 anos já está bem, assim, de idade, e ela foi uma das primeiras pessoas a se reafirmar Cariri, lá na região do Vale do Cariri. Tipo, ninguém falava antes. Foi muito violento lá a questão das invasões, tipo, a miscigenação forçada. Existiu um momento em que os fazendeiros, né, eles eram incentivados a invadir as terras, né, ali naquela região do sertão, para poder, justamente, a justificativa era, se você invadir, se você casar com uma indígena, a terra é sua. Então ele invadia, matava, né, todo mundo, deixava as mulheres para ele poder ter o direito à terra. Isso foi chamado de guerras justas, guerra dos bárbaros. Justas porque era justificado, entendeu? Era muito justo você invadir e estuprar as mulheres ali para poder tomar a terra, os povos originários. Então, houve uma miscigenação forçada. Além disso, começaram a se criar essa denominação de caboclo. Tipo assim, você era indígena, mas você só tinha direito enfim, né, a morar na cidade, a ter os direitos de um cidadão, se você renunciasse à sua identidade indígena e adotasse a denominação caboclo, né, até para o censo, né. Por isso que não existem pouquíssimos indígenas, né, nos censos que ocorrem no Brasil. A maioria das pessoas são pardas, negras, brancas, amarelas. No Amazonas é a maior quantidade de negros que existe, né, porcentagemmente. Por quê? Porque as pessoas acham que pardo é negro, né? Inclusive o movimento negro tem essa questão de puxar para eles o termo pardo. Não, pardo é uma pessoa negra. Sendo que não. Eu nasci, me criei achando que pardo é uma pessoa indígena, né? Aí quando eu fui pro Sudeste, as pessoas começaram a falar que pardo é negro e eu fiquei tipo, não. E tem essa questão também, sabe? Então, tipo, como assim o Amazonas, um dos estados que mais tem, né, pessoas indígenas, se denomina negro, né, majoritariamente? Não bate. Justamente, tipo, tem que ter várias pautas, né, para se discutir a questão da identidade.
E se a gente não discutir como é que a gente vai retomar a terra, se a gente não se identifica como dono dessa terra, como é que a gente vai atrás de retomar? É por isso que a gente tem que cada vez mais se reafirmar e bater o pé mesmo, sabe? E, enfim, as políticas públicas, elas são só uma consequência do que a gente necessita. A gente necessita primeiramente reafirmar nossa identidade. As políticas públicas, a gente sabe que não são suficientes, que elas só aparecem em ano de eleição. Então, a questão da identidade é crucial para tu poder se identificar, para tu poder, enfim, fazer qualquer coisa dentro do movimento. Eu conheci vários parentes que começaram esse processo na pandemia, porque a gente ficou isolado, tipo, obrigatoriamente, compulsoriamente, nas nossas casas. E o único meio de comunicação que a gente tinha era a internet, Instagram, rede social, WhatsApp, Twitter. E a gente foi atrás disso, de querer se conectar literalmente com outras pessoas que estavam longe. Então eu vejo que esse processo foi muito parente assim que está começando agora, começa trocando ideia com pessoas que também estão nesse momento, tanto inicialmente como com o mais velho, claro, né? Você tem que ter esse contato com as pessoas que já estão na luta há mais tempo para aprender. A gente está sempre aprendendo, mas quem está no começo tem que sentar e escutar, falar com os mais velhos e para poder se entender. Mas como? Com quem que eu vou falar? Acho que o principal é com as pessoas da tua família, porque é daí que vem o teu sangue. Então, fala com a tua mãe, com o teu pai, com os teus avós, com os teus tios, pergunta de onde eles vieram. Nesse caso foi imigrante, porque o meu processo é justamente do povo Kariu, são pessoas que saíram da terra. Então a gente primeiro tem que saber da onde que a gente saiu, fazer esse caminho, né? Essa rota, esse caminho de volta. Mas, enfim, cada processo é diferente. Falando do processo Kariu, é justamente ir atrás da tua família, perguntar da onde a gente veio, por que a gente saiu de lá, o que aconteceu. E é um processo, justamente como eu falei, que vai ser dolorido pra ti e para os mais velhos, que vão ter que voltar em memórias de repressão, de violência, de que eles foram expulsos, tiveram que deixar tudo para trás, tudo que tu conhecia, todas as pessoas, para ir para uma cidade, às vezes uma cidade grande, que não conhece ninguém. Tipo, voltar nessas memórias é um sofrimento. E às vezes eles não vão se abrir de cara, porque eles vão ficar na defensiva mesmo, sabe? Então é ir com cuidado, perguntando, e não usar, por exemplo, o termo indígena inicialmente, sabe? Usar o termo caboclo, porque indígena, principalmente no Nordeste, ainda é um termo muito pejorativo. Os mais velhos não se identificam de jeito nenhum. Agora se tu fala caboclo, eles vão falar, certo. Porque como eu falei, né, anteriormente, houve essa ligação de deixar a identidade indígena de lado para se tornar caboclo, para se tornar civilizado. E ouvir, aprender, ouvir os teus sonhos também, porque os sonhos, eles te guiam. Eles são a ancestralidade falando contigo de uma forma muito direta. E escutar a tua intuição também, sentir. Que a gente perde isso, né? A gente perde essa noção do que é o sentir, do que é se perceber, do que é perceber o outro de uma forma mais sutil, digamos assim. Não que seja fraco, enfim, mas é uma forma mais sutil, que é a intuição. A gente perde isso na cidade. A gente está sempre o tempo todo tendo que usar a mente, a lógica, a racionalidade para tudo. Então a gente perde um pouco essa sutileza do que é se relacionar, do que é perceber o outro na sua integridade, na sua liberdade. E, como eu disse, conversar com os mais velhos, voltar para a terra. Ninguém faz retomada sozinho dentro de casa, você tem que voltar, entendeu? Dar um jeito, não sei, enfim, claro que é um processo, cada um tem seu tempo, mas tipo, tem que voltar, tem que ir lá, conhecer, olhar no olho, sentir, pisar na tua terra e saber que aquele território é seu, é nosso, e que
nós vamos retomar tudo de novo, é uma questão de tempo.